A The Home Depot é a maior varejista de reforma do mundo inteiro. Nos últimos 40 anos ela valorizou mais de 126 mil%, sendo uma das empresas que mais valorizou desde o seu IPO. Mas será que ainda vale a pena a gente investir nessa empresa? Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai ver um estudo completo aqui, uma análise bem aprofundada sobre a The Home Depot, uma empresa bastante conhecida e bastante comentada por aí. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também, para você não custa nada e pra gente é realmente importante. Lembrando que toda quinta-feira às 20 horas você tem um encontro marcado comigo aqui no YouTube. Então, se você não está sabendo disso, eu te espero aqui na quinta-feira às 20 horas. A The Home Depot oferece uma ampla variedade de materiais de construção, produtos para reforma da casa, produtos para gramado e jardins, além de decoração e manutenção de instalações como um todo, produtos de reparo e operação, e fornece uma série de serviços, incluindo serviços de instalação de reforma e aluguel de ferramentas e equipamentos. Com mais de 2.300 lojas estilo depósito nos Estados Unidos, Canadá e México, normalmente suas lojas possuem cerca de 10 mil metros quadrados, seguindo um estilo depósito. Além disso, eles possuem uma rede de centros de distribuição de atendimento, bem como a presença online com o e-commerce. Agora vamos conversar um pouco mais sobre seus principais clientes. Existem 3 tipos principais de clientes que é importante a gente comentar aqui para a gente entender mais sobre a empresa. O primeiro é o do it yourself. Basicamente, a pessoa vai e compra os produtos, as ferramentas, o material de construção que ele necessita para reforma ou afins, e ele faz por conta própria. Ele já sabe o que fazer, ele já sabe fazer a manutenção, a instalação, enfim. Ele apenas compra da ferramenta ou do material. O segundo tipo de cliente que a gente tem aqui na The Home Depot são os professionals, os profissionais. Como o próprio nome diz, são empresas, são encarregados ali que acabam comprando material e ferramentas para utilizar isso e remunerar isso. Então é bastante importante a gente entender esses daqui. E ainda tem um terceiro ponto bastante interessante que dá um grande destaque, que é o DIFM, Do It For Me, ou seja, faça isso para mim, onde a pessoa ela chega, contrata pelos produtos e serviços já um pacote fechado na The Home Depot e eles fazem todo o serviço. Você vai na The Home Depot, você fala, ó, preciso fazer uma reforma tal. Eles já vão estipular a quantidade de material e as ferramentas necessárias, você compra ou aluga e a mão de obra já vem embutida. Isso é um grande diferencial que eu vejo na The Home Depot, que é um modelo de negócios bastante interessante, que pega aí uma esteira de produtos bastante interessante. Então, depois da gente entender um pouco mais da empresa, agora vamos entender como ela gera sua receita. Ela tem uma divisão em 3 grandes grupos, que eles são em sua grande maioria ponderados de quase forma igual. Esses 3 grupos principais seriam materiais de construção, decoração e hardlines. Agora vamos entender um pouco mais de cada grupo. Começando pelos materiais de construção. Eles têm uma participação na sua receita de cerca de 35,2%. E o que acaba se encaixando aqui? Equipamento elétrico, luz, iluminação, madeira, serragem como um todo, marcenaria e encanamento são os principais tópicos que a gente tem dentro de materiais de construção. O segundo grande grupo, que seria a decoração, possui cerca de 32,9% da receita como um todo. Dentro de decoração, a gente tem alguns pontos bem interessantes, como eletrodomésticos, itens de decoração e armazenamento como um todo, piso, cama, mesa, banho e pintura acabam se encaixando dentro de decoração. E último, para a gente completar os 100% da sua receita, a gente tem as hardlines, com cerca de 31,9% da receita. Dentro da parte de hardlines, que representam aí 31,9% da receita, a gente tem alguns tópicos bem interessantes, alguns produtos bem especiais, como hardwares, produtos para jardins, jardinagem como um todo, interna e externa, e também a gente tem as partes de ferramenta, as tools como um todo, se encaixam dentro de hardline. Depois da gente já ter enxergado como a empresa gera receita, agora vamos dar uma olhada pelo retrovisor, vamos dar uma olhada no histórico da empresa, seus principais números que eu acho bem interessante, que vai estar aparecendo aqui para vocês. Então, se a gente for dar uma olhada no histórico, o desenho do gráfico acaba sendo bem mais representativo do que cada número. Nesse caso aqui, principalmente. Para essa análise mais ampla, a gente vai estar observando que a receita por ação cresceu exponencialmente, lucro seguiu o mesmo ritmo, a empresa acabou se tornando cada vez mais lucrativa. Se a gente for dar uma olhada na sua margem líquida, em 2009 era 3% e 2020 bateu aí quase 11%, multiplicando por mais de 3 vezes nesses últimos 10 anos. O fluxo de caixa livre crescendo igual louco,
Se a gente for dar uma olhada no Book Value per Share, seria o valor patrimonial da empresa. Mas por que caiu tanto? Não é pra gente se assustar, isso daí é algo comum dentro das empresas lá nos Estados Unidos. Tem um vídeo meu explicando isso, patrimônio líquido negativo é ruim, tanto é que no vídeo eu dou o exemplo da própria The Home Depot. A gente consegue observar que é uma empresa bem resiliente, mas seu patrimônio vem caindo simplesmente por quê? Porque eles vêm fazendo diversas recompras de ação. Nesse vídeo que eu vou estar deixando no card aqui em cima, eu acabo explicando melhor. Se a gente for dar uma olhada no seu ROIC, que é o Return on Invested Capital, é uma empresa com números exorbitantes aí, um retorno sobre o capital investido de mais de 10% já é muito bom. Imagine a empresa que nos últimos 5 anos se manteve acima dos 20% e nos últimos 3 anos superou a marca de 30%. Então são números muito bem consistentes. E aqui a gente já poderia esperar isso, porque o ROI, ele nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Se a gente tem uma queda muito grande no patrimônio líquido, a gente pode esperar ROI estranho, que é o caso da The Home Depot. Mas só que para a gente comprovar que o ROIC ele é bem sólido, a gente utiliza do ROA, que é o Return on Assets, ou seja, retorno sobre os ativos da empresa. Eu gosto de pegar empresas que trabalham acima de 5% no ROA, e a gente vê que é uma empresa aí que vem trabalhando em 4 vezes o valor que eu utilizo na média. A dívida sobre patrimônio também não é métrica para a gente utilizar nesse caso, simplesmente porque acaba se encaixando no mesmo papo do patrimônio líquido que a gente já havia comentado. E aqui tá o causador da grande queda no patrimônio líquido, que é o Shares Outstanding. A gente vê aí a quantidade de ações listadas. E esse número vem caindo ano após ano. E isso é muito bom para nós acionistas, porque acaba nos concentrando mais na empresa, concentrando mais seu lucro, mas acaba interferindo no patrimônio líquido, como a gente já observou. Por isso que para enxergar a dívida, eu pego a dívida líquida pelo EBITDA, o Net Debt to EBITDA. E a gente vê aí trabalhando, nos últimos 10 anos não passou da marca de 1,8. Então é uma dívida muito bem controlada e bem plausível para a empresa continuar crescendo e mesmo assim não necessitar de uma solvência tão grande. E agora que a gente já observou aqui, será que a The Home Depot tá barata, tá cara? Mas isso eu vou estar contando só na plataforma de estudos que eu vou estar soltando lá na nossa comunidade. Mas para não deixar vocês sem nada aqui, vamos dar uma olhada no histórico do Dividend Yield e também do preço-lucro da empresa, para a gente observar aí pelo menos seus múltiplos, para a gente conseguir fazer um valuation mais aproximado assim, baseado no seu histórico. Lembrando que isso pode ser muitas vezes enviesado, caindo no viés de ancoragem, alguma narrativa e tudo mais, então tome muito cuidado com o valuation por múltiplos. Então 2 múltiplos que eu acho que pode ser interessante para a gente observar um pouco mais da relação do preço da empresa como um todo, é o Dividend Yield e o preço sobre o lucro. Então vamos começar pelo Dividend Yield. O que seria o Dividend Yield? Nada mais é do que o dividendo pago no último ano dividido pelo preço da ação hoje. Então se a gente dá uma olhada nesse gráfico aqui dos últimos 10 anos, como foi o comportamento do Dividend Yield? Eu tracei 2 áreas aqui, uma em verde e uma em vermelho. Nesse caso, o que eu, Bruno, pensaria em fazer? A ideia é que quanto maior o dividend yield, consequentemente a empresa, entre aspas, está mais barata. Porque os seus dividendos nos últimos 12 meses são os mesmos, mas o preço caiu. E como o preço é o denominador, isso daí acaba sendo inversamente proporcional ao dividend yield. Então o preço cai, o dividend yield sobe. Quanto nesse caso aqui, olhando historicamente, quanto maior o dividend yield, mais barata em tese a empresa estaria. Pegando aqui, eu tracei uma tarja bem ampla. Então, pontos que eu ficaria mais tranquilo em comprar a empresa, baseado no seu preço, olhando só o dividend yield, seria ali próximo de 2,3%, 2,2% de dividend yield, que seria a parte de baixo ali do dividend yield. Acima daquilo eu compraria tranquilamente. E essa parte em vermelha, seria onde você venderia? Não. Eu gosto de carregar posições longas, e se a gente ficar comprando e vendendo, isso daí tem muitos custos e muita dor de cabeça, até para declarar imposto de renda no ano e tudo mais. Então, para a gente evitar isso, seriam áreas que eu não estaria comprando. Não estaria vendendo, mas também não estaria comprando, só estaria segurando. E essa faixa branca que fica no meio, eu compraria apenas em forma de rebalanceamento. Ou seja, meus outros ativos subiram muito e a The Home Depot não cresceu tanto, então eu compraria ali tranquilamente. Mas chegou nessa zona vermelha, eu ficaria, opa,
Vamos ver, será que vale a pena mesmo? Será que não tem uma outra oportunidade? Com isso, a gente pode cruzar também o gráfico do preço sobre lucro. O preço sobre lucro, como o próprio nome diz, é o preço da ação dividido pelo lucro por ação. E diferentemente do dividend yield, o preço sobre lucro, ele acaba sendo proporcional ao preço. Então, tracei a mesma área aqui, e se a gente for observar, essa faixa verde que a gente tem abaixo ali, próximo de 21 ou 20,5 preço sobre lucro, a empresa estaria bem descontada, estaria com um preço bem atrativo, que daria pra gente comprar olhando o histórico, única e exclusivamente no preço sobre lucro e no histórico também. E essa tarja vermelha seria mais aonde eu ficaria um pouco mais desconfortável, seguindo a mesma lógica do dividend yield. Então, passou ali dos 25, 26 vezes preço sobre lucro, eu já ficaria um pouco mais desconfortável. E dentro da faixa branca seria uma alocação mais tática. Caso fizesse sentido, eu poderia alocar, mas também não seria nada como uma oportunidade, mas também nada como um alerta. Mais importante do que você entender se a The Home Depot vale a pena investir ou não, é a gente entender como montar uma carteira. A gente aprender a calcular o risco, medir os possíveis retornos para a gente conseguir ponderar e a gente ter alinhado com o nosso perfil de risco, a nossa expectativa de risco e retorno, para a gente não correr muito risco para ter um baixo retorno e vice-versa. Então, se você quer aprender a fazer isso na prática, no primeiro link aqui da descrição, onde eu te ensino tudo no passo a passo. Um curso muito mão na massa, ele é bem direto ao ponto, e se você comprar ainda esse mês, você tem um desconto aí de mais de 80% que a plataforma da Udemy tá dando pra gente ter a melhor nota na nossa área. Ficou interessado? Primeiro link da descrição para você adquirir por menos de R$30. É mais barato do que um combo no McDonald's, e eu tenho certeza que isso vai te dar muito mais retorno do que o combo no Mac. Agora eu quero saber a sua opinião. Você curtiu esse estilo de análise que eu trouxe aqui para vocês? Faz tempo que eu não trazia uma análise. Comenta aqui quais são as empresas que vocês querem ver, se você curtiu, se você achou que faltou alguma coisa ou não, e lembrando que o valuation por fluxo de caixa descontado vai estar só na nossa comunidade. O que você realmente acha da The Home Depot? Vale a pena investir ou não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e as próximas empresas. Beleza, pessoal? Espero você na nossa próxima live, quinta-feira às 20 horas. Tamo junto e tchau!